Oi, gente! Vamos aguardar esse povo maravilhoso entrar na nossa live sobre empoderamento feminino em prol do lar das vovozinhas. Você que está chegando agora, mandando seu oizinho aí para nós, a gente fica muito feliz. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Vai ser uma noite grandiosa para falarmos sobre um tema tão importante. Afinal de contas, hoje é o Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo na sua casa, com a sua família, a todos os nossos amigos e amigas que aqui estão compartilhando, alunos que aqui estão apoiando, santamarienses ou não, esse é o nosso momento. Olhar para nós com esse poder que já vem de dentro. Logo, logo, a gente vai ter uma oportunidade incrível de ouvir aqui 5 mulheres empoderadas. Cada uma na sua perspectiva vai ter a oportunidade de falar para você que está em casa. E espera até o final da live, porque terá um sorteio incrível que logo, logo vocês vão conhecer. E para que a gente possa estar aqui hoje, nós vamos falar sobre empoderamento feminino. E não é só para nós. Vamos falar para pessoas muito especiais, que também estão nos assistindo lá no Lar das Vovozinhas. Sim, uma das maiores instituições da região sul do nosso país, que tem mais de 130 vovós. E é por elas que nós aqui nos reunimos para falarmos. E para falar nessa noite, temos aqui alguém muito especial. Ela, que é uma empresária incrível, que é uma empresária do ramo de semijoias, que principalmente conseguiu empreender durante a pandemia e superou muitos medos para chegar até lá. Hoje, com 2 empresas consolidadas em Santa Maria e gerando empregos para toda a região. Com vocês, logo, logo, Franciele Martinelli. Também teremos nessa noite uma mulher incrível, empoderadíssima, que olha para si e acredita no seu melhor. E o principal, desperta o melhor nas outras mulheres, não só pela autoestima, mas pelo poder que elas têm dentro delas. Trabalha no ramo de beleza, mas também tem uma formação como enfermeira. E é alguém que vem se qualificando não só no Brasil, mas com técnicas internacionais. Com vocês, logo, logo, Cíntia Weissheimer. Também teremos essa noite uma mulher guerreira, ela que tem um coração gigante e é meiga como todo grupo merecia ter alguém assim. Ela que é uma líder inspiradora, que não deixa para depois tomar decisões, não, ela toma na hora certa. Ela que está aqui hoje para falar principalmente sobre empoderamento feminino, por um olhar que muitas de nós já enxergaram na sua casa. Ela é gestora, empresária, influenciadora, principalmente de imagem, né? De ótica. Com vocês, Thaís Beurer. E nada mais nem menos importante do que a mulher que está propiciando tudo isso aqui, com toda essa estrutura, que é uma mulher porreta, que há 20 anos lidera uma revista, sim, uma mulher que lidera uma revista, que sai na rua, que fala com os empresários, que se posiciona, que fala o que acredita. Ela que tem especialização em comunicação, sim, e ainda, assim como todas nós, tem toda uma vida particular para lidar. E é com vocês também essa noite, Silvana Maldaner. E essa que vos fala, Jennifer Lopes, sou advogada, consultora empresarial, mestre em Direitos Humanos e especialista em Direito de Família e, principalmente, em inventários. Nessa noite, vamos ter ótimas oportunidades, não é, Silvana? Com certeza. Gente, eu quero agradecer essa energia maravilhosa dessas mulheres empreendedoras. Eu quero agradecer a você que está em casa, nos assistindo, nos prestigiando. Quero agradecer também as pessoas que estão doando as fraldas para o Lar das Vovozinhas, porque o nosso apelo inicial eram para as fraldas, porque o lar, com as 133 mulheres idosas que estão no lar, elas usam, em média, 11 mil fraldas por mês. Vocês têm noção o que é chegar no final da vida e depender de uma fralda geriátrica?
Então, quando a Jennifer nos convidou, eu disse, como que eu não vou participar hoje, no Dia da Mulher, no dia onde marca as lutas, as batalhas, o trabalho de todos nós, todos os dias, em prol destas vovozinhas. Então, eu fico muito feliz em estar aqui, em sediar e poder compartilhar este momento, estas experiências, e agradecer também que quem está atrás aqui do balcão, o Diego Vaz, que está aqui nos cedendo esses microfones e que está cuidando do som para que essa live fique perfeita. Ao Leandro Druzian, que está filmando também essa live, eu quero agradecer a esses dois grandes profissionais que também estão doando o tempo de vocês e o trabalho de vocês. Eu preciso agradecer a vários parceiros. Eu tenho que agradecer ao Estúdio LM, que também fez as fotos dessa equipe para que nós pudéssemos fazer a divulgação dessa live, entrou na parceria. A Farmácia Gaúcha, tá? Muito obrigada, Rogério, por nos proporcionar os descontos, o preço de custo, e neste projeto da Farmácia Popular, que eu acho que é muito importante a gente procurar soluções efetivas para o lar. E temos vários outros parceiros. Então, nos pontos de coleta, que nós temos o SEG, os escritórios, todos os estabelecimentos que estão coletando os pontos, né, que estão coletando as fraldas geriátricas. Então, muito obrigada a todos os parceiros. Sem mais delongas, eu quero passar para as meninas. E no decorrer dessa live, eu vou colocando os participantes, e um detalhe bem importante, antes de nós falarmos de empoderamento feminino, que a Thaís vai falar, eu quero lembrar, curta, compartilhe, comente na nossa live. No final dessa live, as pessoas que comentarem, compartilharem, elas vão concorrer a uma joia. Ouro 18, que está aqui conosco já, tá? Esta joia vai ser sorteada no final da live para os participantes, que também é oferecido pelo Silvio Joalheiro. Então, já, né, vou passar a palavra para a Thaís, que está aqui conosco e vai falar por que empoderamento feminino, né, Thaís? Com toda essa meiguice, me fala, então, essa palavra que a gente não gosta muito, mas é o tema de hoje. Pois é. Quando a Jennifer me convidou, na hora eu aceitei, porque eu achei a causa muito nobre, e por ter vindo da Jennifer, né, uma pessoa que eu admiro bastante, eu não pensei duas vezes, na hora eu aceitei. Mas depois eu comecei a pensar, meu Deus, empoderamento feminino, o que é isso? Porque eu fui criada mais num meio masculino, com 3 irmãos. Depois, quando eu tive filho homem. Então, assim, eu nunca parei muito para pensar. Mas, quando eu vi a palavra empoderada, eu imaginava, assim, uma mulher mega maquiada, que falava o que pensava, ou até mesmo mais sensualizando. E nunca cheguei a me identificar com isso. Mas aí, refletindo, eu fiquei pensando, será que eu sou empoderada? E olha que eu descobri que sou. E sabe por quê? Porque eu decido o que eu vou fazer na minha vida. Com as coisas que acontecem na minha vida, eu respondo a elas com autoridade. Eu respondo totalmente empoderada do meu ser, né? Então, me fez... assim, somos seres individuais, cada um com umas habilidades, umas competências, umas mais extravagantes, mais falantes, outras mais tímidas, né? Mas no momento em que tu limita o que os outros podem fazer na tua vida, e sim, tu pega a tua vida na tua mão, e aí tu decide todos os teus atos, as tuas atitudes diante dos presentes e dos acasos que a vida te traz, e tu consegue dar uma resposta a eles, que é uma resposta do que tu está vendo no mundo, do que tu espera que o mundo faça, que tu está agindo em prol daquilo, não tem como a gente não se empoderar. Tem uma história que eu gosto muito, que é de um sábio que foi numa vila, e esse sábio era muito famoso porque ele tinha as respostas para tudo. E um menino muito espertinho disse, eu vou enganar esse sábio na frente de todo mundo. Eu vou pegar um passarinho vivo e vou botar nas minhas mãos.
E vou perguntar para o sábio: sábio, o passarinho está vivo ou está morto? E se o sábio disser que o passarinho está vivo, eu estalo o pescocinho dele e mato ele. Agora, se o sábio disser: não, eu acho que ele está morto, eu vou soltar e o passarinho vai sair. E o menino foi para ali, e quando chegou a vez dele de fazer a pergunta, ele escondeu as mãos e perguntou: sábio, eu tenho um passarinho na mão, ele está vivo ou ele está morto? E o sábio disse: a resposta está nas tuas mãos. Então, eu me identifico muito com essa história, porque no momento em que tu põe a vida na tua mão, todas as respostas, elas não são mais ao que o outro fez para mim, e sim que atitude que eu tive diante do que fizeram para mim. Então, todo mundo, em algum nível, consegue sim se empoderar, se tomar a vida nas suas mãos. A gente tem medos, a gente tem dúvidas, né? E ansiedade, que eu nunca tinha tido, tive agora. Graças a Deus, tudo bem. Todas nós temos, né? Em vários momentos. E quem vai falar um pouquinho mais para nós também sobre enfrentar os medos, né? É a Franciele, linda ali. Quem não tem medo, né, gente? Umas pessoas podem ter medo da morte, do desemprego. Eu tenho medo de vídeos e de estar justamente fazendo live. Queria falar para vocês que esse medo me estagnou na minha empresa e eu vi que sem eu estar fazendo lives, os vídeos, o que acontecia? A empresa estava estagnada e eu estava impedida de crescer. E com isso, eu resolvi enfrentar meus medos. O que eu queria fazer com vocês era uma pergunta. Que vocês agora pensassem no medo de vocês, pensa no medo, vê qual o sentimento que vem à tona com esse medo, e depois se imagina no pior cenário desse medo. O que de pior pode acontecer, né, com esse medo? E eu vou dizer para vocês que o meu pior cenário era o medo da rejeição, do julgamento, da crítica, de eu falar errado, gaguejar, e eu tinha muito esse medo. E eu consegui superar isso fazendo uma live na empresa, que a primeira live durou 5h30, e a gente faturou em 5h30 a venda de um mês. A segunda live, ela foi de 7h30, e superou a live do Gustavo Lima na época, que ele tinha feito 7 horas, hein, gente? Foi. O que eu aprendi com isso? Que o seu propósito de vida, ele tem que ser maior que o seu medo. Então, a vontade de vencer tem que ser maior. O que você tem que pensar é que se o seu objetivo, o medo, ele está deixando você de chegar nesse objetivo, de realizar seus sonhos, então você tem que ir em frente. Como é que está uma live? Eu quero pegar esse gancho, Fran. Gente, esse tema que a Fran está falando aqui, esse tema, estou aqui tão emocionada com o que as gurias estão falando que eu me esqueci do microfone. A Fran falou uma coisa bem importante, eu gostaria de perguntar para vocês em casa. Nós estamos há 1 ano e pouco só falando em medo. O medo da morte, o medo da vida, o medo da crítica, o medo do que os outros vão falar. Então, isso que a Fran está falando agora é bem importante. Como nós vamos lidar com o medo da crítica, o medo das coisas, como empreender, como trabalhar, gurias, com tantos medos. Porque, Fran, o medo paralisa, não é? Paralisa. O medo te deixa como aquele sapo na frente da cobra, não é? E tu fica paralisado, e tu morre porque tu não saiu do lugar. E eu vejo que hoje, para empreender nesse país, as pessoas precisam ser consideradas um pouco loucas, né? Porque se elas se importassem com todas as opiniões e todas as críticas e todas as imperfeições as quais a gente vive, e nós temos imperfeições, que daqui a pouco a Cíntia vai falar sobre a questão da autoestima. Então, se eu quero uma perfeição, daqui a pouco eu nunca vou fazer uma live, porque eu quero um modelo perfeito, né? O modelo perfeito é Gisele Bündchen, o modelo perfeito é padrão X,
Então, a gente precisa lidar com o medo para conseguir também ter uma autoestima de dizer, eu vou fazer mesmo não estando em todo o nível de perfeição que, às vezes, a sociedade nos impõe. Né, Cíntia? Eu não sei se tu quer falar alguma coisa disso, porque essa questão do medo, né, Fran, é bem importante, que vai em várias esferas. Não sei se tu quer falar um pouco mais do medo. Eu queria continuar, porque a gente teve muitos relatos de pessoas dizendo assim, muito obrigado por proporcionar um momento de descontração em plena pandemia. Enquanto todo mundo estava dentro de casa, eles ficaram conosco na madrugada, ainda tinha 100 pessoas, 2h30 da manhã, e ainda estavam lá querendo mais, porque acharam divertido, porque gostaram. Então... Eu fui uma delas. O que eu quero dizer é que, com essa ação que eu fiz, a gente acabou abrindo uma segunda loja, em plena pandemia. Então, eu quero dizer para vocês que, quando você quer, você precisa ter ação e correr atrás. Sabe que eu vou fazer uma pequena reflexão agora, trazendo o que a Fran trouxe, com o que tu também estava falando, que o medo nos paralisa, e com o que a Thaís falou, a gente percebe que aqui nós temos perfis de pessoas diferentes. E quem sabe, quem está nos ouvindo em casa, está se identificando com cada uma de nós. Em que, da sua forma, muitas vezes tu enfrenta o teu medo de tomar uma decisão de mudar de escola do teu filho. Ou se começa ou se não começam as aulas, por exemplo. E tu precisa ter um empoderamento, porque você vai ter que fazer uma escolha se você retorna a trabalhar ou se você fica em casa para dar suporte para a tua família. Ou, muitas vezes, quem está nos ouvindo está pensando em se manter dentro das empresas e ajudar no comprometimento, dizer, não, eu vou estar junto, porque logo, logo isso tudo vai passar. Ou, não, eu vou abandonar o barco porque eu não aguento mais essa pressão do mercado. A gente percebe o quanto vários empresários, em todos os segmentos, estão preocupados. O que não pode é a gente se desesperar. O que não pode é a gente se colocar de lado e esquecer qual é o real motivo da gente estar existindo no mundo. Senão, nós somente vamos sobreviver. E o que o pessoal da live está falando aí, Silvana? Olha, eu estou feliz. Nós estamos com 144 pessoas assistindo nesse momento. E as pessoas estão agradecendo, falando da energia, né? Feliz Dia das Mulheres, muito obrigada. E muitas pessoas falando sobre a questão da atitude positiva, o quanto a importância da atitude positiva. Então, tem vários parabéns, eu talvez não vá conseguir lembrar o nome de todos, porque tem 140 e poucas pessoas aqui participando. E eu acho importante as pessoas que vão concorrer à joia, elas comentarem na live, porque a gente vai fazer o sorteio pelas pessoas que estão comentando, e não só os que estão assistindo, tá bem? E também, importante falar, que o Lar das Vovozinhas está aqui, ó, no canto direito da tela, está pelo menos um banco. O Lar das Vovozinhas tem 3 bancos, então um banco está aqui, a conta corrente, CNPJ, para fazer o depósito. E eu preciso lembrar, antes de passar para a Cíntia, que vai falar sobre a questão da autoestima, eu preciso falar, você empresário que está nos assistindo, existe a modalidade da destinação do imposto de renda. O que é isso? Você declara o imposto de renda, mas o seu contador ele faz uma destinação que um percentual fica na cidade. Isso é uma coisa bem importante, possuem 16 instituições cadastradas e o Lar das Vovozinhas é uma dessas instituições. Então, além da doação das fraldas, que elas usam 11 mil fraldas por mês, elas têm, em média, 100 litros de leite por dia. 1.100 quilos de carne por mês. Então, as contas são enormes e como a Jennifer falou desde o início, são contas que não fecham. E eu preciso falar do lar de novo, porque essas mulheres, elas destinam lá a sua aposentadoria ou alguma pensão, só que a conta não fecha, porque se a aposentadoria dela é R$900, R$1.000, ela gasta em média 3.000, porque são serviços de fisioterapia, são serviços de fono, são remédios contínuos, é alimentação, é toda a estrutura do lar de funcionários. Então, o lar recebe 150 mil e gasta 350 mil. Quando a Jennifer veio me falar isso, eu digo, meu Deus,
como sobreviviam? Como? Então, eu já falei anteriormente, eu acho que isso é importante. Por que nós estamos falando desse empoderamento aqui? O empoderamento que nós estamos falando é da gente brigar por causas que não são necessariamente da nossa família ou da nossa empresa. São de pessoas que não têm voz. Hoje é Dia da Mulher, e hoje eu quero falar em nome de uma vovozinha lá dentro, em nome de uma mulher que está lá dentro, e que foi produtiva, e que foi útil, e que muitas vezes teve 3, 4, 5 filhos, e hoje ela está lá, de repente, sem receber uma visita. A Jennifer, que já foi assessora jurídica do lar, ela conta algumas histórias que cortam o coração da gente. Por quê? Porque muitas dessas idosas ficam 1, 2, 3 anos sem receber uma visita. Então, além delas estarem ali passando necessidades físicas, motoras, elas não têm o afeto e o carinho. O que é o abandono afetivo? Eu questiono vocês. Nós estamos numa pandemia, e essa pandemia mostrou o pior e o melhor das pessoas. Então, muitas vezes, aquele idoso, ele ficou abandonado, porque tu é grupo de risco, é perigoso, e eu arrumei já essa desculpa para não precisar ir. E aí, gente? Vamos ficar parados? E tu sabes que a família das nossas assistidas lá do Lar das Vovozinhas são os funcionários. São todos aqueles que diariamente estão lá, dando o seu melhor. Muitas vezes, alguns já passaram pela incerteza se receberiam os seus provimentos mensais. Ainda assim, não deixavam de estar lá, porque eles fazem toda a diferença. São quase 100 funcionários, além de mais ainda um maior número de voluntários que trabalham na área da saúde para dar o melhor para as assistidas, para as vovós. Mas é da família, às vezes, que elas sentem falta. Existem vós com Alzheimer, existem vós que têm dificuldades de locomoção, existe toda uma ala de enfermaria. Suponha você ter alguém na sua casa internado. O custo disso, ele chega a ser insustentável muitas vezes. E lá são mais de 42 vós acamadas. Nós não estamos aqui para fazer um apelo tão somente para dizer que tem que ajudar somente o Lar das Vovozinhas. Hoje é o Dia da Mulher, e a gente está olhando para essas mulheres que precisam da nossa força, do nosso olhar, do nosso carinho, da nossa dedicação. E quantas outras mulheres também precisam da nossa dedicação na sua vida? Será que você está dando esse carinho para as pessoas que estão ao teu redor? É algo que a gente pode questionar também. Porque saiu na Isto É que depois dos 83 anos, que é a expectativa de vida segundo o IBGE, as pessoas são descartáveis. E aí, gente? Se nós vivemos até os 83 anos, você que está nos ouvindo, nós que estamos aqui, e se nós formos viver mais do que isso, como dizem alguns, estão na hora extra. E aí, são descartáveis? São manipuláveis de realocar em lugares onde as pessoas não dão mais atenção, onde há um retrocesso, muitas vezes, de comportamento para um comportamento infantil. Então, o quanto é importante a gente falar sobre esse empoderamento de se posicionar. E se posicionar por alguém, não só por nós. E isso faz toda a diferença, né, Silvana? Tem uma pergunta para ti, Jennifer. Coitada da Cíntia. Cíntia, tu vai falar, tu não fica quietinha aí. Tu não escapa. Mas tem uma pergunta que eu acho que é oportuna, já que tu está falando, Jennifer. Tem aqui. Gostaria de saber a opinião da doutora Jennifer sobre violência patrimonial. Não sei se cabe, né? Penso que é importantíssima a pergunta, e é bom para a gente poder esclarecer um pouco sobre isso. Logo, logo, segurem um pouquinho, que eu vou explicar sobre violência patrimonial. E ela aconteceu muito durante a pandemia. Muitas mulheres foram retiradas da sua residência à força. Mas logo, logo a gente fala sobre isso. Cíntia, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão da autoestima, né? Que não é só a aparência, mas como que a mulher precisa trabalhar a sua autoconfiança. Então, eu quis trazer essa questão da autoestima, não só porque eu trabalho na área da estética, mas porque a autoestima está ligada com a nossa autoconfiança, como a Silvana falou. E o que acontece? Com essa questão do isolamento social, com essa questão da pandemia, isso mudou totalmente a rotina
das mulheres, né? Mudou a rotina de todo mundo, mas a mulher, ela, de alguma maneira, ela foi um pouco mais sobrecarregada, né? Tendo que cuidar aquela mulher que trabalhava, aquela mulher que estudava, que tinha uma vida social lá fora. Não só as mulheres que saíam de casa todos os dias, mas até aquelas mulheres que vivem, né, dentro do lar, que não, elas tinham uma vida social, né? E essa vida ela foi de alguma maneira cortada delas e elas passaram a se dedicar mais para suas famílias, né? Elas passaram a assumir vários papéis, né? O de cuidado dos filhos, não que o cuidado dos filhos que eu digo referente à questão escolar, né? Que era uma coisa que às vezes a gente não estava preparada para isso. Então, assim, o que aconteceu? Essas mulheres elas acabaram esquecendo um pouco de si, porque quando elas tinham aquele contato social, quando elas podiam sair de casa, quando elas tinham eventos ou iam trabalhar, elas precisavam, mesmo que não quisessem, fazer o seu autocuidado, né? Foi constatado que mulheres, inclusive, durante esse processo que a gente teve e que agora a gente está de novo em isolamento social, elas acabaram deixando de cuidar até da sua saúde, né? A gente sabe que na saúde da mulher tem todo né, de acordo com a idade de cada mulher, todo um processo de cuidado da saúde, e isso foi, através de pesquisas, mostrado o quanto diminuiu tudo isso, né? Então, eu não trago só a questão da estética, que é, sim, muito importante também, porque a tua autoestima ela é aquilo que tu vê, e quando tu te olha, e tu te vê, e tu te identifica que aquilo ali era a imagem que tu queria ter, né? Isso faz com que tu te sinta mais autoconfiante, isso faz com que tu te sinta mais forte para atingir os obstáculos. Então, assim, o que deu para perceber? Que eu comecei a receber no meu espaço mulheres que estavam fragilizadas, que estavam com a autoestima baixa, porque se a gente não trabalha a nossa autoestima sempre, se a gente não busca sempre esse autocuidado, a gente vai acabando esquecendo, né, por conta da correria do dia a dia. E deu para ver nitidamente que as mulheres que fizeram a diferença, as mulheres que conseguiram se reinventar no momento em que perderam seus empregos, em que tiveram problemas de relacionamento dentro de casa, porque começaram a olhar para si, e começaram a olhar para o todo e ver que aquilo não era, de repente, o que ela queria para a vida dela, as mulheres que conseguiram, que tinham uma autoestima trabalhada, que vinha antes da pandemia trabalhando e sempre realizando esse autocuidado, quando eu falo autocuidado não é só da questão externa, elas conseguiram dar a volta por cima e se reinventar. E enquanto aquelas que já não tinham essa autoconfiança, acabaram, em algum momento, saindo mais fragilizada. Eu acho que é disso que tu vai falar agora, né, Jennifer, da questão legal do empoderamento da mulher, do que aconteceu na pandemia em relação a isso, né? Isso mesmo, Cíntia. E você que está nos ouvindo, presta atenção. Aguarda junto comigo aí. Um minutinho. Consegue segurar na tua residência aí? Um minutinho. Vamos todos juntos. Aqui já passaram 20 e poucos segundos. Esse é o índice de agressão a mulheres no nosso Brasil. Uma mulher é agredida a cada 1 minuto no nosso país. Esse índice subiu durante a pandemia. Isso é um absurdo. E são vários tipos de violência. São violências patrimoniais, como bem foi questionada pela nossa ouvinte aqui. São violências morais, como humilhações no sentido de você estar gorda, no sentido de você não presta para nada. São várias humilhações no sentido psicológico. Você é uma louca, você só grita, você não sabe o que faz. São no sentido financeiro, não te dou dinheiro nem para comprar roupa íntima. Como aconteceram, não um, não dois, mas vários casos atendidos pelo nosso escritório durante a pandemia. Roupa íntima sendo negada para as mulheres, como uma finalidade de conseguir manipular, de conseguir administrar essa mulher e minimizar ela. E aí é muito fácil, né, gente? A gente julga. Eu jamais passaria com isso. É como eu sempre brinco, né? Eu era uma excelente mãe até ser mãe. Meu filho nunca vai gritar. Meu filho nunca vai derrubar nada das prateleiras. Aí você sai
quando você menos espera, essas coisas acontecem. É muito fácil se colocar no lugar do julgador. Mas uma mulher vitimizada, seja pela violência patrimonial, que é quando ela é retirada do seu próprio lar, ou impedida, muitas vezes, de exercer a sua própria residência que ela construiu com aquele companheiro, algumas pessoas dizem, está lá porque gosta, está lá porque quer, quando, na realidade, ela só precisa de um... Eu consigo fazer diferente. Mas aí a gente tem que trazer a sodomização, né, gurias? De tanto passar por aquilo, que o cérebro, eu brinco que vai virando minhoca. Chega uma hora que a pessoa não consegue mais pensar fora da caixa. E ela se sente de uma maneira como se aquilo fosse normal, como se fosse natural comer no chão, como eu assisti a alguns casos, em que o marido comia na mesa, mas ela comia no chão. Onde tem também a violência sexual, onde a mulher ela é exposta a realizar atos sexuais sem a sua vontade, durante o relacionamento. Graças a um grande desafio passado pela Maria da Penha, hoje nós temos uma lei. Não é mimimi. Não é para ficar falando aqui que a lei da Maria da Penha só protege mulheres e que isso é um absurdo. E longe de mim tirar toda a luta da Maria da Penha, que foi torturada mais de 10 vezes e eletrocutada com água corrente, passando pelo corpo, para que surgisse essa lei. Não é mimimi de mulher. Ao contrário, é um direito conquistado em que não é porque a mulher começa no relacionamento abusivo, você não deve usar saia curta, essa bermuda não é coisa de mulher decente, você não pode usar nenhum tipo de roupa que mostre muito o teu corpo. E conforme o relacionamento vai evoluindo, esse tipo de abuso ele vai evoluindo por não conversa com tal amiga, essa amiga não é uma boa influência, a tua mãe não visita mais os teus amigos, os teus irmãos. E aí começa toda a violência psicológica, e essa mulher vai ficando numa redoma em que ela começa a olhar para o lado e dizer assim, e agora? Para quem que eu peço socorro? Para quem que eu peço ajuda? Então, a minha fala hoje se divide em 3 momentos. No momento ímpar, e eu sempre vou ressaltar a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, quando muito bem executada. Se na sua cidade não existe uma delegacia da mulher, você pode ligar para 193, para o 180, que você vai ter o suporte da Brigada Militar ou da Polícia Civil. Sim, nós estamos especializados nisso e o nosso Estado é uma referência. Hoje, a nossa chefe de polícia do Estado é uma mulher. E é ela que traz, acima de tudo, a diminuição do feminicídio, que é quando a causa de morte é da mulher. E a gente passou por uma pandemia, e aonde muitas mães tiveram que tirar da sua boca para dar para os seus filhos. E eu estou aqui falando de mais de 300 casos de mães que tiveram que se sujeitar a relacionamentos para ter que dar o que comer para os seus filhos, porque a pensão alimentícia não vinha. Porque, me desculpem os homens, mãe é 24 horas por dia, 365 dias por ano, 7 dias por semana, com doença ou sem doença, trabalhando o dia inteiro e estudando, é mãe e tem que dar o suporte para o filho. E esse suporte, muitas vezes, ele é dividido com alguns pais. Muitos são presentes. Inclusive, aqui a gente tem alguns que são pais presentes, que fazem de tudo pelos seus filhos, que estão nos dando suporte nessa live. E alguns que estão nos ouvindo. Mas, ainda assim, a gente teve muitas mães que precisaram lidar com menos de R$50 de pensão. Você tem noção do que é isso? O que é R$50 de pensão? Para uma criança... Para você comprar uma carne moída no mercado, vai te dar 25, 1 quilo. E você consegue sustentar o mês inteiro? Não. Essas mulheres precisaram ir para o judiciário, atrás dos seus direitos, para buscar pensão. E aí, começa, então, se você quer pensão, eu não visito. Gente, visitar um filho não é um favor. Ficar com um filho final de semana, durante a semana, não é fazer um favor. Me desculpem, mas como dizia minha avó, não faz mais que obrigação. Fazer essa divisão de papéis é o que o judiciário trouxe como algo grandioso com a guarda compartilhada. É compartilhar a responsabilidade do pai e da mãe, aonde ambos possam também seguir as suas vidas.
Não só no mundo machista, onde a mulher que tem filho e sai à noite é promíscua, mas o homem que tem filho e sai à noite não é. E a gente não está aqui para julgar isso. É o que se diz, está no popular isso. E o terceiro momento que eu quero trazer para vocês, que como advogada, eu nunca tinha presenciado situações tão desesperadoras em função dos óbitos do Covid, que foram muitos homens falecendo e as mulheres tendo que tocar a família. Criar os seus filhos de casamentos de 20, 30, 40 anos, de pessoas que estavam naquele relacionamento, muitas vezes das antigas, em que o homem era o provedor da casa, e que agora a mulher ela não sabia nem quanto que ela tem de direitos, como que funciona para encaminhar os direitos dos seus filhos. E os inventários acontecendo, e quando a gente fala em inventário, a gente fala em dinheiro, em pecúnio. E aí, um filho ou outro filho não pode ser mais beneficiado do que o outro. Mas durante, às vezes, o relacionamento tem um que ainda mora com os pais. Aí a mãe tem que lidar com todos os desafios de conseguir conciliar tudo isso. Então, a minha fala de trazer para tudo isso é que toda mulher tem poder. Hoje, inclusive, eu postei nas redes sociais, não sei se as gurias viram, é que todas nós temos asas. Todas temos. E temos essa capacidade de despertar o nosso melhor. E, às vezes, alguém diz assim, mas, doutora, tu acha que eu vou conseguir dar conta? Tu acha que eu vou conseguir cuidar do meu filho sozinho e ainda conseguir terminar a minha faculdade? Não é melhor eu desistir de estudar? E eu sempre digo algo que eu vou falar para você que está nos ouvindo. Você é capaz de muito mais do que você imagina. Você não tem noção do poder que você tem. Talvez bondade divina, ou até mesmo, para quem não tem essa crença, mas a própria mãe, rainha, que vem até nós e que traz essa força para a mulher, faz com que a gente possa inspirar pessoas, dar o nosso melhor. E aí você é mãe, você é filha, você é amiga, você é conselheira, você é esposa, você às vezes é namorada, você é estudante, você é professora, você desempenha vários papéis. E aí não perguntam para a gente, como é que tu faz para fazer tudo isso daí? Como é que tu faz para fazer, dar conta? Todos nós podemos, não só as mulheres. E a gente tem adolescentes aqui nos ouvindo hoje. Todos são capazes de escrever o próprio futuro. E algo que a Thaís disse aqui é que nós escolhemos o que nós queremos. Você tem na tua mão a escolha. E o que de pior pode acontecer se a escolha está na tua mão? Pegando esse gancho, Jennifer, tem vários assuntos que estão falando aqui, dos absurdos, vários comentários sobre o abandono dos pais. Nós não estamos aqui para falar mal dos pais, porém, acho que é importante a gente falar de 2 pontos. A mulher, muitas vezes, abraça as causas dos filhos, da escola, da casa, do trabalho, e ainda tem essa missão de conseguir ajustar os pais, o sogro e a sogra. Está tendo vários depoimentos aqui de pessoas que cuidaram do sogro, que cuidaram da sogra, que é uma coisa bastante discutida, né, da questão de sogro e sogra. Só que o que nós precisamos levar em conta dessa análise toda? Tem a questão financeira, sim, precisamos pagar a pensão, precisamos reivindicar a pensão dos filhos. Só que o grande legado, que eu acho que é essa força que está nas nossas mãos, como a Thaís falou, é o que eu faço com as adversidades. Eu tenho um problema aqui, como eu reajo com esse problema? Essa que faz a grande diferença. E talvez esse seja o grande empoderamento dessa mulher e essa que tem que ser a nossa bandeira. O que nós vamos fazer com os problemas que nos afetam? Nós estamos enfrentando ainda uma pandemia. E eu vou falar aqui pela revista que eu recebo várias demandas todos os dias, sábados e domingos, demandas de mães que estão apavoradas, que os filhos estão em depressão, não porque estão entediados em casa, com seus smartphones e suas Netflix, porque perderam a convivência, perderam a motivação, perderam o sonho, perderam a alegria. E é isso que nós estamos falando. Nós não podemos perder a alegria.
A partir do momento que o ser humano perder o sonho, perder a alegria, perder a amorosidade, como a Thaís falou, né, da meiguice, nós não somos mais seres humanos, nós somos máquinas que repetimos e repetimos, sem pensar, sem reivindicar, porque o afeto que a gente está reivindicando de pais para os filhos ou para as mulheres, esse é o exemplo que a gente vai dar para os nossos pais. Então, os nossos filhos que estão vendo hoje nós brigando pelo lar das vovozinhas, é um legado que eu quero deixar. Porque quando eu chegar na idade de uma vovozinha, eu não posso ser vovozinha ainda, viu, gente? Pelo amor de Deus! Eu não estou na idade de vovozinha. Mas, Essa enfim, live não é para conseguir vaga no lar das vovozinhas. não quero ir para o lar das vovozinhas. Mas, se eu for para o lar das vovozinhas, viu, Rebeca e Geórgia, eu quero dizer o seguinte: com que dignidade, com que amorosidade eu vou ter? Tudo que eu conquistei na vida e o que eu vou ensinar para os meus filhos hoje é essa amorosidade, porque eu vou chegar na terceira idade como? Eu não sei. Eu rezo todos os dias que eu não precise de fraldas descartáveis. Eu rezo todos os dias que eu não precise de muleta. Eu rezo todos os dias que eu possa continuar caminhando, e por isso eu agradeço a saúde, eu agradeço a vida, eu agradeço essas pequenas oportunidades, e eu tenho a coragem, porque a gente precisa enfrentar o medo, né? A gente precisa enfrentar o medo. E o medo não só para empreender, para falar, para se expor, para receber críticas. O medo da vida, porque todos nós temos momentos de medo. Mas assim, o que eu ensino para os meus filhos? Qual é o legado que eu deixo? Porque a sociedade, ela quer que você seja útil, produtiva, bem vista, bem arrumada, e quando tu for velho, tu é descartável, como disse a Jennifer. A gente incomoda, né, quando fica velho, porque tu não ouve mais direito. Então, quando tu tá na festa de família, aí deixa que ela não tá ouvindo, e a gente fica aqui conversando e eu ignoro, porque eu não quero mais colocar ele no meu meio, porque ele me dá trabalho. A minha avó, ela faleceu faz 5 anos, com 96 anos de idade. Quando ela estava com uns 90, mais ou menos, ela disse assim: ai, minha filha, o meu corpo não acompanha mais a minha cabeça. E isso me marcou muito, porque assim, ó, hoje a gente está aqui, está falando de empoderamento, está conseguindo encorajar as pessoas a ter um novo olhar sobre as suas vidas, sobre a sua autoestima, sobre enfrentar os seus medos. Mas, com certeza, vai chegar um momento em que a tua cabeça não vai mais coordenar o teu corpo, ou o teu corpo não vai acompanhar a tua cabeça. E é nesse momento, sim, que a gente vai precisar, eu digo, enquanto comunidade, a solidariedade. É nesse momento que a gente tem que dar voz para as vozes, é nesse momento que realmente, assim, ó, meu filho que está assistindo, ele tem que ter certeza do que, muito mais do que eu falo, é como eu ajo, né? Então, assim, existe até uma frase que diz, né? As palavras motivam e os exemplos arrastam. Sim. Então, isso faz toda a diferença. O que você pode dizer algo, mas se fizer diferente... E assim, gurias, Jesus já dizia assim, ó, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, assim, ó, aonde que a gente está colocando o tesouro? É só em bens materiais? É só em festa? É no meu próprio umbigo? O que eu estou plantando como tesouro? Porque o tesouro leva. Eu passei por isso, literalmente. E se eu sou apegada àquilo lá, que era a minha ferramenta de trabalho, que não era coisas pessoais, era o meu material de trabalho, e se eu ficar lá chorando, eu não ajo, eu não encorajo, eu não dou a volta por cima e não teria a oportunidade de ser abraçada por Santa Maria, como a minha empresa foi. Então, assim, a Santa Maria é uma cidade solidária. Santa Maria, com certeza, pode ajudar nesse mês de março o Lar das Vovozinhas, pode se inteirar um pouco mais do que acontece. Se alguém tem alguma dúvida, alguma crítica, assim, ó, vem, chama, conversa, vamos tentar resolver, porque nem tudo as coisas têm solução. Que bom que tu falou isso. A gente viu nas redes sociais, quando a gente começou a compartilhar, que algumas pessoas disseram algumas dúvidas, e a gente pôde esclarecer. Eu penso que é isso.
que possamos existir, até a minha fala, dentro de tudo que eu trouxe legal, é que a gente possa se colocar no lugar do outro. É a capacidade de empatia. O quanto a gente tem empatia de se colocar no lugar do outro, e se fôssemos nós naquela situação, como que nós gostaríamos de ser tratados? Ou como diz a Silvana, lá no lar, se fôssemos nós, será que as pessoas estariam fazendo uma live para ajudar? Ou será que as pessoas estariam distribuindo mais amor, ao invés de olhar a crítica, a falta, por que não fez isso, por que não fez aquilo? E erros, daqui a pouquinho tem. Todos nós somos humanos, a gente erra em algum momento, daqui a pouquinho a instituição já passou por momentos, em outro momento pior. E algo que eu preciso esclarecer em relação ao Lar das Vovozinhas, e eu não posso deixar passar, é sobre a van. O pessoal diminuiu um pouquinho enquanto ajudar o lar, por causa da van que estaria locando o terreno lateral ao lar. E eu quero esclarecer isso, porque a van, quando locou, uma das condições era antecipar 3 anos de aluguel. Então, gente, eu até brinquei com as meninas, não tapou o buraquinho do dente, porque essa continha não fecha, o custo mensal é muito alto. Então, pagou-se o máximo de coisas possíveis, e a prioridade foram os funcionários, isso para deixar bem claro, impostos de funcionários principalmente, mas ainda se tem investimentos a serem feitos no lar. Então, tem toda uma equipe que aqui ficam meus parabéns para todos que trabalham lá devotamente, muitas vezes, dando o seu melhor para as vós, fazendo não somente o papel do seu profissional, mas muito além, atendendo muito mais do que seria, às vezes, uma capacidade natural. Mas o quanto a gente consegue, né, espalhar esse amor, esse tesouro para as pessoas, esse legado para as pessoas. Por que a gente está aqui falando sobre isso, né? Será que é tão importante? Uma mulher comentou nas redes sociais essa semana e me chamou a atenção. Ela disse, e precisamos falar sobre a importância da empatia? Será que ainda é necessário? Por incrível que pareça, no meu ponto de vista, sim. Nesse momento, acho que está se fazendo mais necessário do que em qualquer um outro, né? Porque está muito fácil tu olhar, tu dizer o que tem que ser feito, mas tu achar que aquilo não é um problema teu, né? Alguém tem que resolver aquele problema, mas como eu não posso fazer nada, eu não vou me envolver. E assim, cada um pensando desse jeito é que vai virando essa bola de neve que virou ali e virou em tantos outros lugares, né? E tem um item que eu acho que a gente precisa falar, nós estamos quase chegando ao final da nossa live. Daqui uns 5 minutos a gente vai sortear. Em 5 minutos a gente vai sortear a joia. Então, importante que comente, compartilhe, né, essa live. E uma das coisas que a Jennifer falou lá no início, quando ela nos convidou nessa proposta, tem uma ala dentro do Lar das Vovozinhas, que é uma ala hospitalar. E são vovós que vão ficar acamadas, né, gente? E a gente sabe das dificuldades de locomoção, né? A gente sabe das dificuldades da medicação contínua, daqui a pouco o Alzheimer. Eu não sei se você que está nos assistindo já teve essa experiência de conversar com um familiar e ele não te reconhecer mais. Eu tive essa experiência e vou falar para vocês. Por mais que essa pessoa, esse teu avô, tua avó, teu pai, tua mãe, teu sogro, tua sogra, tua tia, enfim, não te reconheça mais, mas o amor que você está passando, o amor é universal. Se aos olhos carnais e a mente, né, carnal não reconhece, mas o coração, o afeto chega, o amor chega. Então, nós estamos ainda vivendo em pandemia, nós ainda vamos atravessar um longo caminho, e eu acho que o amor, ele vai fazer a grande diferença. Então, eu sugiro que comece em casa, porque o amor que tu planta hoje, tu colhe depois. O amor com o teu filho, o amor com os mais velhos, e é esse o grande empoderamento que eu acho que nós temos. Não é o salto, não é a roupa, não é a make, não é a cirurgia. Isso ajuda, isso nos deixa mais bonitas, os colares, as joias, né, meninas? Ok, faz parte do universo feminino, mas a beleza vem aqui de dentro, dessa aceitação, e é o que a Franciele falou, de vencer os seus medos.
Porque se hoje, dia 8 de março, nós estamos comemorando o Dia Internacional das Mulheres, é porque centenas de outras mulheres lutaram na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos. Mulheres foram queimadas em fábricas e estavam protestando. 90 mil mulheres protestaram na Rússia. Milhares de camponesas protestaram em diversas partes do mundo, até que se oficializasse que a mulher teria direitos. Direitos. Não me lembro agora exatamente qual é o ano, aqui no Brasil, que a mulher exerceu a atividade de voto. Porque até pouco tempo a mulher não tinha direito ao voto. Para vocês terem noção, na nossa legislação trabalhista de 1940, a mulher precisava pedir autorização para o pai ou para o marido, caso ela quisesse trabalhar. E devido a não ter se atualizado, talvez, a lei trabalhista, durante muito tempo se estudou nas universidades esse artigo sem ele ter sido revogado, onde as mulheres precisariam pedir permissão. E aí que surgiu o famoso, quer ter filho? Quer sair para trabalhar? Tu vira, tu que luta. Já que tu quer sair para trabalhar, para estudar, dá o teu jeito. Outro dia, agora tu falou algo que me trouxe um sentimento muito bom. Uma aluna do curso técnico de enfermagem do SEG, ela disse assim, o meu marido disse, ela tem 65 anos, ele disse, tu nunca vai ser nada na vida, se tu não fizer a diferença. E aí ela disse, meu Deus, ele está me dizendo para eu evoluir, para eu ir atrás. E ela, mas com 65 anos a gente volta, meus filhos, já tenho netos. Aí ela começou a estudar no técnico de enfermagem e começou a ganhar um poder dentro dela, que ela disse que parece que ela era outra mulher, parece que ela estava vivendo outra vida. E o quanto o conhecimento transforma as pessoas. Mas tudo começa numa atitude, né? Em que você consiga aproveitar todo esse histórico de mulheres que lutaram, mas hoje tu também pode escolher lutar. Tu pode ser uma dessas guerreiras. E não temos mais mulheres queimadas hoje em dia. Mas sim, nós temos mulheres que precisam ter coragem para poder enfrentar os seus próprios medos com serenidade, com a sua autoestima, administrando com os seus anseios, com o seu foco e, principalmente, sabendo que vai ter a lei do seu lado para o que ela precisar, caso ela queira sonhar. Porque, gente, não tem limite para você, para o que você pode realizar na sua vida. Não há nada impossível, não há idade, não existe nem muito menos empecilhos familiares. Quando você quer algo, você vai atrás. Não é assim quando é bebê? O bebê, quando ele está com fome, enquanto ele não come, ele não para de chorar, de gritar, e ele mal sabe se comunicar. E agora, na fase adulta, gente, com todo esse poder de comunicação, entrosamento, alguma coisa vai nos tolir? Só se nós escolhermos isso. Bom, gente, estamos quase no finalzinho da live, e eu quero falar para vocês que o nosso empoderamento está na nossa espiritualidade, na nossa força de fazer o bem, na nossa guerra contra os nossos próprios medos. Então, eu quero agradecer profundamente a participação de cada uma, a Franciele, né, que falou sobre a importância de vencer os seus medos, a Cíntia, que falou sobre a importância de ter a sua autoestima, o seu amor próprio, o seu cuidado. Ela fez enfermagem, hoje trabalha com estética, e ela sabe o quanto a mulher que se ama, que vai não só cuidar da estética, mas também continuar fazendo os seus exames ginecológicos, o seu preventivo, todos os seus exames, porque em plena pandemia muitas mulheres deixaram de ir no médico, fazer exames preventivos. Deixaram de cuidar de si para cuidar do outro. Exatamente, né? Ou porque tinham medo, como a Franciele falou, tenho medo de sair na rua. E nós temos casos comprovados de mulheres que adoeceram, que pioraram os seus cânceres, pioraram os seus casos graves de coração e tudo mais, porque não foram consultar. Porque o medo foi instaurado, né, no país e no mundo. E deixar a mensagem de que está na nossa mão. Porque se Madre Teresa de Calcutá, que era uma francesa de pele alva, foi para Calcutá, andando com os leprosos, e ela nunca pegou lepra. E aí eu pergunto para vocês, como que ela andava em Calcutá
com os leprosos e perguntavam para ela: você não tem medo de pegar lepra? Não, eu preciso ajudar essas pessoas. Então o amor era tão grande que isso transcendia qualquer outro vírus, bactérias e outras coisas mais. Eu acho que essa é a força que a gente tem que passar. O meu amor pelas pessoas tem que ser maior que meu medo. E a questão de conhecimento, a gente está agora numa guerra para que nós possamos ter acesso ao nosso trabalho, uma guerra onde a gente possa exercer a nossa liberdade de trabalho, de ser útil, de ajudar as pessoas a ter dignidade, que nossos filhos possam ter uma educação com dignidade. Eu nunca imaginei que eu chegaria a um ponto onde as pessoas iam brigar para que seus filhos pudessem ter aulas. E aí tu diz: ah, mas tu está querendo se livrar dos filhos. Não! Muitas dessas crianças estão sofrendo violência em casa, porque as mães também não têm como ficar com essas crianças em casa, né, Jennifer? Então, nós estamos numa era que são várias demandas. São pelos filhos, são pelos idosos, são pela nossa sobrevivência de trabalho. E qual é o grande empoderamento da gente? Nós vamos lá queimar o sutiã em praça pública? Nós vamos ser queimadas como Joana d'Arc? Né? Nós vamos ser apedrejadas como a Malala, que estava brigando para poder estudar? E assim, quantas outras mulheres, quantas Marias da Penha tiveram que sofrer na pele para que a gente pudesse estar aqui mostrando a nossa cara? Então, a gente está fazendo isso em prol do Lar das Vovozinhas, e quero falar para vocês, nós estaremos até o final deste mês recebendo ainda fraldas, todos os pontos aqui dessas 5 participantes, que está na live, está nas redes sociais, os endereços corretos. Aqui na revista interativa ainda nós continuaremos a receber fraldas. E digo para vocês, não é só fralda geriátrica. Se você puder destinar uma parte do imposto de renda, nós tivemos acesso ao delegado da Receita Federal, e ele falou que no último imposto de renda, somente 900 pessoas destinaram. Somente 900, ou seja, 26 milhões que pôde ficar na cidade. Não é que vai pagar mais imposto, é destinar uma parte para a gente tentar ajudar. Tem o Lar das Vovozinhas e tem mais 16 entidades credenciadas junto à Receita Federal, a Prefeitura tem ali. Então, a Jennifer vai falar e a gente vai fazer o sorteio dessa questão do imposto de renda. Que bom que você trouxe à tona o imposto de renda, porque começou agora, gente, começou em março. A destinação do imposto de renda são 6% do seu imposto que você doaria para o governo federal ou estadual, em que você pode deixar no seu município. E você faz isso de que maneira? Você só não pode fazer a declaração resumida. Você precisa fazer a declaração de imposto de renda completa. Você pode indicar até 2 instituições para deixar o imposto de renda dedicado para essas instituições. Pode ser uma da criança e do adolescente, pode ser do idoso, aonde você destina o imposto para ficar na cidade. Se você é empresa, você tem até abril para fazer isso. E 1% do seu imposto você pode doar e deixar na cidade. A nossa cidade faz várias campanhas em Santa Maria para a destinação do imposto de renda. A Rosana, que trabalha na contabilidade, faz um trabalho excelente de conscientização, de destinação do imposto de renda. Inclusive, até o ano passado, as pessoas poderiam doar, mediante depósito, na conta do Condica ou na conta do COMID, que é o Conselho do Idoso, ou Conselho da Criança e do Adolescente, e com essa doação se deduziria, do imposto de renda deste ano. Então, se você fez essas doações no ano passado, vai retirar um recibo junto à prefeitura para que possa fazer a dedução do imposto de renda. E como tu falaste, é um dinheiro que fica aqui. Investe o dinheiro para ficar na tua cidade, para se investir em projetos, para se investir em instituições. E o dinheiro que fica no Conselho da Criança e do Adolescente, tem mais de 10 instituições conveniadas que são verificadas mediante processo de licitação para ver como fazer essa doação ou o rateio desses valores mediante justificação de projeto. No Conselho do Idoso, da mesma maneira, vai ser verificado esse projeto, onde é que vai ser destinado o dinheiro, e é o que faz com que muitas instituições se sustentem durante o ano todo, porque são instituições não governamentais e filantrópicas na sua maioria. Por isso, elas sobrevivem de doações. E você pode fazer a diferença doando o seu imposto de renda. Converse com seu contador, que você vai verificar.
Existe um senhor, que eu quero aproveitar que a gente falou do imposto de renda, que é o senhor Cabas. Ele é um senhor que ele dá do dinheiro dele para o imposto de renda, para ele ajudar o lar. E aí ele ajuda lá a Thaís. Ele diz, Thaís, tu vai ter para recuperar ano que vem de imposto de renda, R$4.000 tu consegue dedicar para o município. E se tu não conseguia doar até dezembro, ele ia lá e ajudava. Ele dava do dinheiro dele, para que no outro ano tu restituísse em julho, que é quando retorna esse dinheiro para a pessoa, e automaticamente para o município ele recebia de volta. Ele fazia toda essa doação. Quero deixar os meus parabéns aqui para ele, porque ele faz isso há mais de 10 anos, ajudando várias instituições na cidade, para que elas possam ter esse apoio. E é pessoas assim, que fazem o seu melhor, que dedicaram a sua vida, e tudo com uma pastinha debaixo do braço, caminhando na rua, fazendo a diferença, que nós precisamos desses exemplos, né? Assim como nós, eu quero aproveitar para agradecer a vocês, cada uma de vocês, pelo convite de estarem aqui. Nós costumamos dizer que as pessoas se aproximam por afinidade. E aqui eu penso que a gente tem em comum são os nossos corações. O que nós temos de melhor está dentro de nós, como você falou. O que os nossos filhos vão estar vendo? O que eles vão ter de legado? O que a nossa família vai lembrar? O que os nossos amigos vão lembrar? Não é o que a gente tem ou veste, e sim quem nós somos. Então, muita gratidão a vocês pelo convite, por terem aceito, por estarem aqui. Muito obrigada, Jennifer. Muito obrigada, meninas. Estamos no fim, está acabando, né? Muito obrigada a você, ouvinte, obrigada a todas vocês, e espero que tenha tocado o coração das pessoas em casa, porque eu fiquei muito emocionada com a palavra de cada uma de vocês, e eu estou curiosa para saber quem é que vai ganhar esse colar do Silvio Joalheiro. Então, neste momento, a gente... Todas queríamos, só para avisar. Neste momento, eu quero saber quem é que foi o sortudo que ganhou esse colar de ouro, tá? Vai ser sorteado, e agora o Leandro vai passar na tela quem é que foi o grande ou a grande sortuda. E muito obrigada pela doação. E daí retira na loja da Acampamento amanhã. Uau, Pode que legal. retirar na loja do acampamento, precisa Isso. agendar para que possa retirar, ou vai estar aberto? Não, vai estar aberto. A gente primeiro tá que das chegar. 9, das 9 às 18 horas, a gente está lá, né? E aí é só chegar com a identidade para poder retirar o colar. Muito bem. Então, Leandro, por favor, quem é a grande sortuda? Foi feito sorteio agora. Vamos só conferir se realmente comentou a nossa live, compartilhou, se preencheu todos os requisitos, principalmente esteve aqui conosco até agora. Vamos descobrir. Vamos lá. Quem é o grande sorteado aqui? Me avisa que eu não estou conseguindo nem ler. Me ajuda aqui, universitários. Não estou conseguindo ler. Pode dar o microfone para ele. Vocês estão sorteando ao vivo agora? Andressa Kerstin. O grande sorteado, vocês podem ver na tela, Andressa Kerstin. Se eu falei errado, por favor. Andressa Kerstin. Então, parabéns, recebeu uma joia do Silvio Joalheiro, está aqui. É um colar ouro 18, com zircônias. Pode passar amanhã na loja do acampamento e retirar o seu presente. Muito obrigada pela participação, que seja muito bem utilizado. Estará lá junto com a Thaís. Muito obrigado de novo, então. Ficou aqui na tela, Andressa Kerstin. E Muito lembrem-se, obrigada. as doações continuam até o dia 30. A bandeira, ela está a bandeira preta até o dia 22, quando retornam as atividades. Até lá você pode fazer agendamento para as doações nos locais que nós já estamos divulgando, tanto nas nossas redes sociais, quanto nas redes sociais, @Revista Interativa Santa Maria, tanto quanto o Facebook. Aproveita a oportunidade, você ainda pode ajudar o lar. E os tamanhos de fralda, M, G e GG, com maior capacidade de absorção. Lembre-se dessa oportunidade. Compre como se estivesse comprando para você. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.